Onde o gênio atuou, ele fez isso poeticamente. O verdadeiro homem moral é poeta. E de repente, como diria Vinícius, não mais que de repente, vocês podem acreditar onde é que a gente está? Nós estamos em Macapá. Vocês conhecem alguém que vai a Macapá? Só nós, uns loucos de provocações. E nós estamos aqui, nessa capital do Amapá. Vocês sabem, dizia um governante latino-americano, las crisis nacionales suelen terminar en arreglos políticos, pero no las intrigas locales, porque esas casi siempre terminam en el cemitério. Ou seja, as crises nacionais terminam em acordos políticos, mas as intrigas locais terminam no cemitério. Está aqui conosco hoje alguém que atravessou no Amapá intrigas locais de repercussões internacionais e sobreviveu. Agora ele elegeu o prefeito de Macapá, João Henrique, e chegou ao Senado da República. Temos um senador na República. Ele é João Alberto Capiberibe. João Alberto Capiberibe. Aqui no Amapá não há classes industriais, nem classes rurais. Do que vive a elite? A elite vive da pesca, da floresta, da mineração e de emprego público. Traduza. Resumindo, nós temos uma atividade pesqueira importante, exploração florestal que está começando, nós temos uma grande floresta industrial, e o mau uso das nossas florestas, que agora nós estamos enveredando pelo caminho sustentável de uso e de adensamento da cadeia produtiva com uma forte alavancagem do setor mobiliário, moveleiro. E temos mineração, né? O Amapá é uma província mineral. Esgotou-se o manganês, mas ainda tem o cromo, o ouro, ainda temos tanta... O ouro, onde é que está o ouro? Fala para nós. O ouro está nas montanhas aí, espalhada nesse estado todo. Dá para pagar a dívida brasileira, esse ouro? Não, também não. Eu acho que para pagar a dívida nós temos outra riqueza, que é a riqueza mais fantástica dessa nação, que somos nós, os brasileiros, né? Essa é a riqueza. É um romântico maravilhoso. Olha aqui, o romântico, cuidado, o romântico tem que se... Bom, o Brasil mais próximo do Amapá é Belém, Belém do Pará. Meia hora de avião, ou então 12 horas de lancha, sem escalas. Agora, aqui não há ligação por terra como país, não tem estrada. O que é isso? É uma espécie de exílio que vocês têm? É uma região isolada, nós estamos na margem esquerda do Rio Amazonas, nós estamos no hemisfério norte. O Brasil todinho está no hemisfério sul, né? Nós pelo menos temos nós podemos dizer que nós somos vizinhos dos ricos. Nós estamos no norte. É a única cidade que tem um Amazonas banhando? É a única cidade? Não, a única capital brasileira. É a única capital brasileira. O Rio Amazonas, ele se espalha pela planície, banha com um afluente Belém, o outro afluente banha Manaus, o outro Mas afluente... o rio mesmo... Mas o grande rio, não é? É só Macapá que está na Falando solução. em rio... E está na Foz, né? Nós estamos aqui quase para cair dentro do Atlântico. Meu Deus do céu, mas não cai. Não, a não ser que mude tanto, a não ser que mude o clima nesse planeta, que continue essa loucura de consumo, essa loucura de produção, essa pressão em cima do recurso da natureza, que daqui a pouco a gente se dilui por aqui. Não é para o nosso tempo, é ano 3000, né? Não sei. Não tem a esperança tão depressa. É o seguinte, Capi, o Amapá são 15 municípios, o resto é floresta amazônica. Em tempo de eleição, você sai pelos rios em campanha? Sim, pelo rio, pelas estradas, poucas estradas existentes, nós temos que ir pelos rios também. Tem localidade que a gente leva 10 horas de barco para chegar lá. A gente ouviu falar de um negócio chamado avoadeira. O que é avoadeira? É um deslizador, uma lancha rápida. Não cheira a Collor isso? Não, é uma necessidade. Imagina uma distância, como fazer para romper uma distância de 10 horas num processo de campanha eleitoral. Porque você imagina São Paulo, você pode fazer 10, 15 municípios no mesmo dia numa campanha eleitoral. Imagina. Agora aqui não. Imagina você passar 10 horas para atingir lá uma comunidade da Foz do Rio Amazonas. E você pilotando isso? Eu já pilotei muito. Olha aqui, me diga uma coisa. Eu queria saber o seguinte.
Dizem que a Bíblia dos socialistas daqui é o PDSA, é o Projeto de Desenvolvimento Sustentado do Amapá. O Amapá se sustenta? Organização das grandes avenidas, dos bairros, o tipo de urbanização que foi usada, se tem várias áreas verdes, se é uma área mais residencial, se é uma área mais comercial. Porque pelo tipo, por exemplo, que a gente tem detalhe de cobertura mais, né? Você sabe que no caso de uma guerra, se quiserem bombardear a sua casa, usa isso para acertar um míssil nela? Eu nunca pensei nessa possibilidade, mas é possível, né? Porque no caso dela, por exemplo, ela achou a casa dela. Então é complicado, né? É assim, né, que a gente pensa assim, quanto mais informação a gente tem, mais a nossa vida fica aberta, né, pensando pelo lado pessoal. Vocês não têm armas de destruição em massa na sua casa, né? Não, e nem penso em ter. O Amapá se sustenta? Tem mais riqueza do que nós estamos sabendo utilizar. O programa é o seguinte, é uma inversão dessa relação homem-natureza. Nós estamos invertendo e nós estamos construindo ao longo desses anos todos, e o próximo governador também está, né, comprometido com esse projeto, de construir uma economia que possa utilizar os recursos da natureza e possa distribuir com equidade social sem destruir. Né? E é possível ser feito. Nós somos um país florestal. O Brasil é um país florestal. Agora, nós não vamos fazer a destruição que vocês fizeram na Mata Atlântica. Isso aí é peso na consciência de vocês. Não, nós queremos queimar toda a Amazônia também. Assim, Parece que se a gente queimar a Amazônia e pegar, parece que se a gente tirar, ia tirar debaixo da terra, tem ouro, tem tanto urânio, tem tanta coisa que dá para pagar 20 vezes a dívida brasileira, é verdade? Não. Ou dá para fazer isso sem tirar a floresta? Tem que estar na floresta. E só dá para fazer isso se manter a floresta intacta. Não, você está sabendo, Capim, você está sabendo que a Amazônia não existe mais no mapa nas escolas americanas e europeias? Eu acho um pouco de mito tudo isso. Como mito? Os grandes é estudiosos. O Brasil é um país de 170 milhões de pessoas. Não é um país que tem domínio de tecnologia, né? Tem uma elite perversa, né? Mas isso também está mudando. Fala da elite perversa para mim. Aí o Lula, né? Essa elite se especializou em transferir renda dos pobres para os ricos. Vai pela sonegação do imposto, a corrupção do dinheiro público, todos os mecanismos possíveis, até o IPTU de uma cidade. Quem é que paga IPTU nas cidades brasileiras? São os mais pobres. E o dinheiro é aplicado onde vivem os mais ricos. Veja como se transfere a renda permanentemente dos pobres para os ricos. Eu acho que para as pessoas, realmente, para o leigo, é claro, eu concordo que é muito difícil. Nós vivemos num país de lei. Mas é lógico. Não, eu tenho plena consciência. Eu tenho plena consciência de que o próprio leigo, quando visita a Bienal aqui, ele deve ficar um pouco, como é que se diz? Muito, sei lá, ele fica muito confuso, eu acho. Não é? Eles sabem que ficam confusos? Ou eles saem dizendo que vocês é que são confusos? Olha, eu acho que eles têm razão se eles dizem isso também. Eles têm muita razão. Lá vai eu, hein? Olha, vou pilotar essa bola. É um... A 2. Bom, agora para a bola, pá. Agora já. Só peço palma que eu amo você. Tá fraco, tá fraco. Eu não vejo ninguém falar diferente dessas verdades, essas coisas bonitas que nós todos falamos. Então me parece que eu estou lendo Kafka. Parece que todo mundo concorda e a coisa não dará certo. Não é porque todo mundo não concorda. Não, você pode até... Porque, o que é que separa o discurso... Você acha que alguém é contra, por exemplo, digamos assim, a média brasileira é contra uma reforma agrária? A média brasileira? É.
Os que têm poder no Brasil são contra a reforma agrária, porque são representantes do latifundiário, que por sua vez tem relação com os banqueiros, que também tem relação com os industriais. O Falando em centro banqueiro urbano brasileiro, quando você fala, o povo, por que não faz uma reforma? Tem coragem, uma revolução, urbana? uma revolução. Não, eu acho que a revolução é necessária. Por que nós não fazemos uma reforma urbana? Não é? Quando você tem milhões de pessoas que não têm um pedaço de chão para armar o seu barraco. Não é? Porque há um domínio de uns poucos e aquela sistemática transferência de renda dos pobres para os ricos, e os pobres não têm voz. Aqui, reforma não vai resolver, tem que ser uma coisa revolucionária. Não, mesmo, reforma. Reforma não vai resolver. A minha fase Agora, você falando em banqueiros, aí eu quero fazer uma pergunta para você, brechtiana. O que é o assalto a um banco comparado com a fundação de um banco? Olha, do jeito que está, eu acho que a diferença é até a caneta e o revólver, entende? Porque Não, mas a fundação ganha, né? A fundação de um banco é mais são muito mais violenta. eficientes para acumular São capital bem mais do violentos. que um assalto. Bom, tudo bem, vamos ver o seguinte. Vamos falar coisas cruéis sobre o Amapá. Deixa eu te falar Pois não, uma pode coisa falar. que o sistema bancário é responsável pelo empobrecimento de muitas regiões, porque ele retira as poupanças locais e coloca onde eles bem entendem. Não é só o capitalismo global, mas o nacional também é perverso. Ele tira dinheiro da poupança daqui de Macapá e joga em cidades do centro-sul brasileiro. Na época ditatorial você falava essas coisas? Não tinha espaço. Você foi exilado? Eu fui exilado, fui preso. Aliás, a prisão onde eu estive hoje foi transformada num grande centro cultural. Eu vou até visitar, eu estive em Belém, passei um ano no presídio São José. Te maltrataram muito lá? Olha, as prisões são sempre terríveis. As lembranças da prisão são desagradáveis, para todos nós. Foi um sofrimento muito grande. Você se exilou fora do Brasil? Eu consegui escapar da prisão. Como é que foi? Conta pra nós. A gente gosta de aventura. Essa é uma longa história, mas eu adoeci, e fui para o hospital, vou dar uma resumida bem rapidinho, e fui para o hospital para me recuperar. E de lá, em contato com os meus colegas que eram estudantes também, eu era estudante na época, estudante de economia na faculdade em Belém, tinha muitos companheiros da medicina e eles então me introduziram lá umas roupas de médico e eu fugi de médico do hospital. A minha companheira Janete, que hoje é deputada federal, estava me esperando já numa esquina. De lá pegamos um barco e passamos 25 dias viajando até a fronteira de Guajará-Mirim. Olha só, hein? Na Bolívia. Chegamos na Bolívia, passamos para o outro lado da fronteira. 5 dias depois veio um golpe militar. E mais uma vez nós saímos fugidos já para Cochabamba. E aí seguimos 9 anos de exílio.